a essa família porque eles pregavam que iam mudar o Brasil. E eles hoje são incapazes de vir aqui explicar o que foi aquele episódio do pendrive corretamente. Eles são incapazes de vir aqui explicar onde está essa coisa toda de Bolsonaro 2026, como conseguirá. O eleitorado, gente, não precisa acreditar, você não precisa acreditar em elucubrações, confia. Isso é errado. Você, ser humano, precisa ter a transparência das ações do político que você está votando. Não é confia 72 horas. Nesse de confia, a gente tem presos políticos, pessoas que foram insufladas aí para o 8 de janeiro e estão presas. Perfeito. E não terão, vocês observaram, anistia com facilidade. Não acreditem nisso. Elas foram insufladas. Elas estão presas por responsabilidade, sim, da família Bolsonaro. Não há o que falar sobre isso. Venha conversar, então, quando você não teve a responsabilidade. Por que não foi lá e falou para as pessoas saírem? O pendrive foi o quê? Você iludiu com aquele episódio do pendrive, Eduardo, pessoas que estavam na frente dos quartéis vendo aquilo em rede nacional, na Rede Globo. E depois você falou que estava entregando informações do governo brasileiro a sheiks. Sheiks que deve ser o sheik Volim Rabah ou Jalim Rabei, né? Pelo amor de Deus. Venha conversar. Não tenho nada pessoalmente contra você, não. Você se mostra um católico, se mostra aí na internet um pai de família honrado. Eu não tenho nada contra você, mas você é um político, cara. E de direita, que defende teoricamente a livre escolha. Fica postando minhas opções. Se eu fosse de São Paulo, eu votaria no Ricardo Salles. Qual o problema disso? Ricardo Salles foi ministro do seu pai. É um homem direito, honrado, de direita. Admirado por todos da direita. Você quer o quê? Atacar as pessoas que estão do seu lado, que já estiveram do seu lado? Não é assim que a gente cresce na vida, não, cara. A gente cresce com ações, com atitude, com força, com honra, com garra. Não é atacando as pessoas que te criticam que você vai crescer. Você acha que você já está no topo? Então pronto, vamos ver. O tempo dirá, eu não tenho não quero nada de ruim para você. Eu sou cristã, cara. Cristã de verdade, não é dessas que pula para poder endossar uma escolha errada do marido. Certo? É assim que funciona. A gente tem que falar de verdades. O que eu questiono aqui, eu quero que você me diga aqui, qual foi o dia que eu não dei espaço para uma resposta sobre o que eu falei? Nunca. Eu falo de forma ácida, falo. Isso é errado na sua opinião, que defende a liberdade de expressão? Responda isso também. Não tem coragem, né? A base daquele momento. Eu sou muito menor que você, eu não sou ninguém. Você está fazendo as pessoas me conhecerem, cara. Na comunicação isso é regra básica. Elas estão me conhecendo pro mal hoje, porque você está fazendo parecer coisas que eu não sou, mas daqui a pouco pode ser que elas me reconheçam pro bem. E aí, eu com voz maior ainda, isso não é nem inteligente o que você está fazendo. Serve para os políticos aí, os vassalos. A situação, o povo tá vendo, o povo tá vendo, o povo tá vendo. Não é a mesma coisa de 2022, viu? Ouvinte, eu queria mandar pra Rebeca aí, Medilar, o comentário do senhor Eduardo Bolsonaro no Instagram do Capitão Alden. De verdade, eu queria perguntar pro ouvinte, eu queria que você colocasse em tela cheia. Tem como colocar pra cima? É porque é numa foto, é numa postagem, o Capitão Alden teve com o Bolsonaro. Acho que ontem, né? Ontem mesmo ele foi lá com o Bolsonaro. Meus amigos, eu já dizia isso sobre o pessoal lá do dia 8 de janeiro. Eles estão tentando protelar o direito dessas pessoas serem libertas, serem anistiadas, sabe? E eles estão tentando protelar. E tem deputadinho ali que está dizendo que está fazendo de tudo para ajudar o povo do 8 de janeiro, mas não está fazendo absolutamente nada. Eu já falei que o Bolsonaro tinha que ter avisado o povo de ter saído dos quartéis quando ele viu que ele não ia reverter a situação das eleições de 2022.
Ele tinha, eu falei isso aqui, eu já falei isso aqui, que ele tinha que avisar o povo que estava nas portas dos quartéis para saírem dos quartéis e irem para casa, porque a coisa ia ficar feia, mas ele não falou nada. Teve gente que morreu na cadeia, morreu lá na Papuda. Isso aí é responsabilidade dele. Eu lembro desse episódio aí do pendrive do Eduardo Bolsonaro, que ele foi lá para a Copa do Mundo, foi lá para o Catar, né? Foi curtir o Catar lá enquanto o povo estava nas portas dos quartéis, estava tomando chuva, dormindo na chuva, sendo atacado com pedradas. Aqui em Araraquara teve gente que levou pedrada durante a madrugada, muitos patriotas levaram pedrada, e de repente o Eduardo Bolsonaro foi lá para a Copa do Mundo, e como ia ficar feio, as pessoas começaram a questionar. Pô, gente, o cara, a gente tá aqui se ferrando e o cara vai assistir jogo da Copa do Mundo no Catar. Aí ele quis pegar aquele negócio dos pendrive lá, falava que tava entregando informações pro Sheik, né? Tava entregando informações pro Sheik, informações do Brasil, conversa fiada, conversa fiada. Foi lá curtir a Copa do Mundo enquanto os patriotas se fudiam, né, com sol, chuva, passando fome, sede nas portas dos quartéis. Eu falei disso, o pessoal tava falando que tava me acusando de ser esquerdista. Eu avisei disso daí, eu falei a respeito disso, mas as pessoas foram contra mim, né? Ele falou: "Não, ele foi lutar pelo Brasil lá, ele foi mostrar o que tá acontecendo no Brasil", e papapá, conversa fiada. Conversa fiada. Vai o Eduardo Bolsonaro e critica lá no Instagram dele. Cita meu nome. Olha o que ele escreveu, ouvinte. Veja se isso é a atitude de um cara que tem acho que 37 anos, 38 anos, como o Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. "Como todo mundo que dá mancada, fui até o presidente tirar uma foto. Se a intenção foi me bypassar e dizer que não há problema com ele, mas apenas comigo, lamento informar. No PSL, outros adotaram esta mesma estratégia e não deu certo. Essa conduta mostra que você não aprendeu nada. Se há o reconhecimento de uma liderança, via de regra, somos nós que seguramos o rojão. Para ele, não o contrário. O presidente está visivelmente constrangido nesta foto. Meu humilde conselho é: primeiro, assuma seu erro. Segundo, não leve até o Jair Bolsonaro para gravar vídeo eleitoral quem tem relação com esse tipo de crítico intergaláctico. Padrão Vanessa. Impressionante que eu tenha que falar isso. Terceiro, prove ao seu eleitor com ações e não com fotos a sua lealdade." Aí ele termina: "Você tem 2 anos para ser vitorioso nesta estratégia, mas quem julgará serão os baianos", fecha aspas, diz o Eduardo Bolsonaro. Gente, Ouvinte. ele tá... Eu quero só deixar claro aqui, Timóteo, eu tinha 3.000 seguidores no Instagram até essa situação toda. Hoje eu tenho 5.000 e pouco. Inclusive, quem quiser me seguir, me siga lá. Eu nunca fui... Quem me conhece sabe que eu nunca fui uma pessoa de ficar atrás de seguidor. Nunca, nunca. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu fico lamentando. Só que assim, o triste é porque eu sou uma pessoa forte, de convicções. Estou passando por muitas situações desagradáveis, sim, nesse momento, eu não posso negar. Mas eu sei os caminhos que serão tomados. E tá tudo bem. E eu não quero, eu estou orando, inclusive, por essas pessoas. Porque isso é triste, isso é lamentável. Então, eu queria perguntar pro ouvinte de verdade, se quiser fazer vídeo até ouvinte comentando isso aí, você de todo o Brasil. Você quer um cartão de crédito sem anuidade? Ei, você de todo o Brasil. Eu vou colocar no seu comentário. Mas você acha que o Eduardo tem 38 anos mesmo? Não sei qual a idade dele. A fala dele mostra que o cidadão é um deputado juvenil de 14 anos. Vocês viram ele respondendo a um deputado federal na rede dele? Você tentou me bypassar, ir até o Jair Bolsonaro, ele visivelmente está constrangido nessa foto. Irmão, me diga aí, seja sincero. Você que diz amar o Bolsonaro, tá vendo o programa, você acha isso certo? Você acha que isso até não é queimação pro próprio Bolsonaro? Que mostra a imaturidade do seu filho. Eduardo, irmão, você tem 15 anos. Como diz o Renato 38, você se comporta como uma fêmea emocionada. Meu pai! Você tirou com minha foto com meu pai, ele tá aí constrangido, quis me bypassar, quis passar por cima de mim. Rapaz, isso ainda cita a Vanessa, modelo Vanessa. Rapaz, parece que a Vanessa
parece É que eu hoje sou. sei lá, o Marçal. Aí você vê que... Eu não tenho nem seguidores que eu tô Mas falando deixa aqui. ele falar, porque você tá... Não, mas sabe o que eu tô achando impressionante? ridículo, Eu quero aguardar pra ver, porque assim, eu tô sem falar, deixando muito claro aqui pra vocês com algumas pessoas, certo? Por uma questão, porque eu sou muito firme, eu sou muito leal, e quando eu não vejo a mesma proporcionalidade de lealdade, eu não desejo mal, mas eu me afasto. Eu só tô querendo dizer o seguinte aqui, eu tenho um grande carinho pelo Capitão Alden, mas eu quero saber assim, qual a intenção do Eduardo? Por que ele não... Porque ele tá querendo o quê? De repente, a cabeça do Alden pra ver se o amigo dele entra? Você quer saber? Não, ele vai Eduardo querer... não manda em nada. Ele... A cada dia que passa, mais difícil fica de defender, hein? Tá ficando difícil de defender, tá ficando difícil. Não adianta falar pra mim que é estratégia, porque essa estratégia eu tô ouvindo falar desde as eleições de 2022. Desde as eleições. O pessoal ficou dando esperança, ficou dando esperança, ficou dando esperança que as Forças Armadas iam entrar, ia fazer, acontecer e blá 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 blá. O que aconteceu? O exército prendeu os patriotas, pessoas que tanto admiravam as Forças Armadas. Essas pessoas estão na cadeia e não se sabe quando essas pessoas vão sair. Dos deputados, inclusive da presidente da CCJ, a Detone. Caroline Detone. Vamos lá adiantar esse assunto. Ela disse o seguinte. Vamos acompanhar o que disse. É a resposta dela sobre isso ou é... Não, acho que não é sobre isso não. Vou ler pra você a resposta. Ela deu... isso é mesmo, a tornozeleira ali. Vamos ouvir o que disse a Detone. Você estava lá na manifestação, então nessas nossas andanças aqui pelo oeste de Santa Catarina, encontrei o Matheus. E o Matheus, ele está usando uma tornozeleira, porque ele está no processo, naquele inquérito que está no Supremo com relação ao dia 8 de janeiro. E eu perguntei, mas Matheus, você estava lá na manifestação? Como é que foi a manifestação no dia 8 de janeiro? Bom, eu cheguei lá no domingo à tarde, já quando o pessoal voltava da manifestação. E eu tinha acabado de chegar, o ônibus tinha saído de lá. Aí na segunda-feira... Não é esse vídeo, não. Pode tirar. Ele vai contar um depoimento dele. Eu queria ela falando. Eu tenho aqui a fala, na verdade. Ela deu entrevista para o site, foi entrevista exclusiva para o Pleno News. De acordo com a Detone, ela foi avisada por Arthur Lira na noite desta segunda sobre a criação de uma comissão especial para tratar do tema. Abre aspas, a anistia é uma prioridade para mim e para tantos brasileiros que ansiam a liberdade e a justiça e continuo tendo a convicção que será aprovada. Fecha aspas, disse a Detone. Abre aspas, ela também disse, o meu desejo é que seja aprovado o mais rápido possível no plenário. Todo o nosso esforço não foi em vão. Nossa mobilização nos trouxe até aqui e não descansaremos enquanto não for aprovada. É urgente que façamos a verdadeira justiça e continuaremos firmes na nossa missão. Fecha aspas. Eu não entendi essa resposta dela depois da decisão do Lira, porque parece que eu não entendo do regimento interno da Câmara. O presidente poderia fazer isso. Tinha um negócio para ser votado, já tinha passado em outras comissões, estava para ser votado na CCJ agora. Ele vai, derruba e cria uma comissão especial para ser analisado do zero, estaca zero. Óbvio que para ser utilizado de barganha, para ele dizer que vai aprovar se o candidato dele for o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Eu não entendi a resposta dela. O Lira, como é que vai ser aprovado e tal, ela está dizendo aqui, mas o Lira está dizendo que tem que vai para outra comissão, ele não disse que não vai ser aprovado, ele está dizendo o seguinte, mostrando claramente, ó, é do meu jeito, e não vai ser votado nessa semana na CCJ. Tira de pauta, cria uma comissão especial que tem que ser muito discutido, fez um information, óbvio, né, que para ser utilizado nessa campanha aí, para ser negociado entre os presidentes, o principal, o dele, o candidato dele, entre os candidatos a presidente da Câmara. Mas aí como é que fica? A Detone deu essa resposta também, não entendi nada. Tem um vídeo que eu queria colocar, ouvinte, do Sebastião Coelho, porque tem um detalhe nessa questão da anistia. É porque esse PL também envolve não somente a anistia do pessoal lá do dia 8, mas envolve também a devolução da elegibilidade do Bolsonaro. Exatamente.
Aí que eu entendi a preocupação do Bolsonaro, que tá falando, só fala sobre... Ele disse que pode ficar para depois... Você mandou um vídeo para mim. Pode ficar para depois a questão da elegibilidade dele, 2026. Ele tá se preocupando só com o pessoal do dia 8. Aí, Bolsonaro, na boa mesmo, de verdade. Eu pergunto para você, Bolsonaro. Se importa tanto para você, por que você não se pronunciou em janeiro, em dezembro de 2022, em janeiro, no primeiro dia útil do ano, e pediu? Por que você não pediu para as pessoas que se retirassem da porta dos disso quartéis, que eu falei. que não fizessem manifestações? Por que você não falou isso? Eu lembro que eu falei, eu sou Zé Ninguém, Zé Ruela, falei aqui na Rádio Brado, falei, inclusive tive dor de cabeça na audiência, você já sabe do assunto, quem acompanha aqui, já falei 10 mil vezes. Mas é fato, o que o senhor está dizendo agora, que se preocupa só com o pessoal do dia 8? Por que na época o senhor poderia ter salvado essas pessoas naquela época? Tem um outro fato importante, por que a família dele, como por exemplo na figura do deputado Dudu do Pendrive, anestesiou as pessoas dizendo que tinha levado um pendrive para um sheik que viria salvar aqui, interferir internacionalmente em negociações com o Brasil. Isso não é verdade. As pessoas estavam nas portas dos quartéis e mentiras como essa foram inventadas pelos familiares do presidente Bolsonaro para iludir aquelas pessoas e mantê-las na porta dos quartéis. Eu não tenho alcance, mas aquelas pessoas ficaram na porta dos quartéis iludidas pela família Bolsonaro, pelo filho do Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio... Na época, inclusive, ele ficou tão em silêncio que o próprio Valdemar da Costa Neto falou: o presidente não disse que faria alguma coisa, confia nele. E o Valdemar não está errado na fala dele, não, ele está certíssimo. Ele falou o que ele ouvia, ele falou o que foi alimentado, certo? Então, assim, vamos começar a falar, botar o pingo no i. Ninguém fala isso. Eu estava vendo comentário ontem na Revista Oeste, ninguém fala sobre isso. Falam da entrevista que o Bolsonaro deu, ele estava lá no Senado, todo preocupado, vim aqui para salvar o pessoal. Ah, gente, eu respondi o que para você, Vanessa? Desculpa, não tem nada de ataque pessoal, não tem nada disso. Eu estou te fazendo crítica aqui de verdade, real. Claro! Isso é claramente medida populista, ação populista do Bolsonaro para ver se consegue credibilidade, que ele está perdendo da direita. Se o Bolsonaro tivesse preocupação com esse pessoal, teria dito para todo mundo ir para casa em dezembro de 2022, em janeiro. Isso é conversa, só bobo acredita nessas coisas. E óbvio que nessa PL está lá embutido também a volta da sua elegibilidade. E tem um vídeo do Sebastião que eu achei fantástico. Óbvio que o Sebastião ainda, eu não sei se ele é tão inocente ainda, ou ele faz porque ele quer ser candidato a alguma coisa em 2026. Eu queria que você colocasse, eu gostei do que ele disse. Vamos lá. Abre o áudio. Olá, pessoal. Passadas as eleições, pensávamos que hoje teríamos um início de reconciliação nacional com a votação do projeto de lei acerca da anistia em relação ao 8 de janeiro. Mas o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? Cria uma comissão especial que terá prazos, ritos, ou seja, não votará neste ano de 2024. Por que o presidente Arthur Lira não fez isso no início de setembro, quando a CCJ começou a tramitar esse processo e o deputado Rodrigo Valadares apresentou o seu relatório? Puro cálculo político. Porque se ele tivesse criado a comissão naquela oportunidade, todos eles que hoje se gabam de que, olha, o Centrão, o Centro, foi o vencedor das eleições, não teria o voto dos chamados bolsonaristas. Não teria. Então, o que aconteceu? Passou o dia das eleições, vem o presidente Arthur Lira, anuncia essa comissão e mais, anuncia apoio ao deputado Hugo Mota como seu sucessor na presidência da Câmara dos Deputados.
tudo acordo, pessoal. Não se enganem. Isso aí é tudo combinado com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que chegar no momento de tomarmos as rédeas do nosso país. Nós não podemos mais suportar o que está acontecendo. Podemos ficar na esperança de que 2026 vamos eleger um Senado com número de senadores suficientes para agir em nosso nome? Talvez não chegaremos a 2026. Por quê? Porque as regras restritivas serão tantas que essas regras poderão inviabilizar várias candidaturas. Quero um exemplo? O deputado Gustavo Gaia, que é um potencial candidato a senador por Goiás. 2 dias antes das eleições, recebeu uma busca-apreensão abusiva. Busca-apreensão abusiva. Favoreceu essa busca-apreensão o candidato que ganhou as eleições em Goiânia. E Bolsonaro em 2026? O presidente Bolsonaro estão lhe enganando. Quando o presidente do seu partido disse que iria colocar uma emenda ao projeto da anistia para incluir o seu nome, eu conversei com pessoas próximas e disse, olha, isso não vai passar. Isso é tudo faz de conta, presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes não vai deixar o senhor ser candidato em 2026. Então essas pessoas que estão ao seu redor estão lhe enganando. Estão fazendo de conta que querem o senhor em 2026, mas para quando chegar lá, dizer, olha, o Bolsonaro está inelegível, portanto, eu vou me apresentar, eu vou apresentar fulano. Essa aqui é a realidade, presidente. A geladeira quebrou e a manutenção só aceita Pix. Realidade, presidente. O que vai acontecer? Quem tornou o senhor inelegível? O TSE, sob o comando de quem? Alexandre de Moraes. Quem comanda o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes. De fato, quem comanda o Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes. Então, população brasileira, eu estou muito revoltado com essa manobra feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Sou solidário a todas as famílias, os familiares dessas pessoas. Sou solidário a todos os advogados que estão lutando com coração, para valer mesmo, por essa causa. E deixo aqui o meu repúdio a essa atitude do presidente da Câmara dos Deputados. Deixo o meu repúdio aos senadores que não assinam para andar o processo de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. E presidente Bolsonaro, mais uma vez, não se engane, presidente. Não se engane. Eu estou lhe falando com pessoa que sou solidário pelo sofrimento que o senhor já passou até hoje. Eles não vão deixar o senhor ser candidato em 2026. Se eu estiver errado, faço meia-culpa. Mas nesse momento é o pensamento que eu tenho, é o sentimento que eu tenho, é óbvio, e a análise que eu faço é óbvio. todo o cenário que nós estamos vivendo. Aplauso aí pro Sebastião. É Coelho o nome dele? Sebastião Coelho merece os aplausos. Esse cara é valente, viu? Que ele arruma de dor de cabeça pra ele defender um bocado de gente de graça. Foi advogado Felipe Martins e vários presos do dia 8. Ele disse tudo aí no final do vídeo, você viu? Agora, eu não sei se o Bolsonaro gosta, quer ser enganado, finge ser enganado. Isso a gente vai descobrir com o tempo. A gente não sabe mesmo, mas ele tá dizendo o óbvio. Eu tava aqui falando pra Vanessa que o Sebastião, eu acho que eu e ela, inclusive às vezes aqui na Brada, a gente complica demais o comentário, dificulta demais. O cara disse da maneira mais simples possível, do jeito dele, não sei se o ouvinte entendeu. É óbvio que o Bolsonaro não vai ficar elegível, só bobo acredita nesse negócio. Você pode escrever aí. E eu acho que ele disse sabe, a grama é verde e o céu é azul. Ele disse o óbvio aí. Você acha que o Moraes vai devolver a elegibilidade do Bolsonaro? Estão usando o Bolsonaro, sempre usaram o Bolsonaro para os seus objetivos, só isso. Objetivos do Centrão. Quando entra em conflito com uma pauta importante de fato para a liberdade, uma pauta contra algo ideológico da esquerda, aí a gente vê quem ganha a esquerda, quem ganha o Centrão, simples. E o Sebastião Coelho, ele disse tudo. Vanessa Moreira. Assim, Timóteo, pessoas sérias, elas trabalham com fatos e realidade, né? Quando a gente vê alguns youtubers
que são defensores aí, que eu não posso chamá-los de comentaristas, são youtubers, defensores da família Bolsonaro, como Bárbara do Te Atualizei, Kim Paim, reverberando o Bolsonaro 2026, sem dizer com base em que isso está sendo falado, e sim só no sentimentalismo, assim como políticos que você votou, que, sabe, foram eleitos pela pauta da direita e que ficam falando Bolsonaro é a única opção para 2026. Isso é uma forma de corrupção mental do eleitorado. Porque a realidade é muito diferente disso. Se um dia ele conseguir essa manobra, isso terá um custo, certo? Mas, atualmente, os fatos indicam que essa manobra é pouquíssimo provável. Eu não acho que isso não deveria acontecer, apesar de hoje, diante dos fatos, eu não ser mais uma eleitora do Bolsonaro, fui eleitora em todos os momentos e sempre o apoiei, mas não sou mais. Isso não significa que eu concorde com a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa justa. Eu acho que ele deveria ter a possibilidade de retornar à vida política. Porque se Dilma Rousseff retornou à vida política, se o Lula retornou à vida política, o Bolsonaro deveria retornar à vida política. Ele não é uma pessoa que, até o momento, tenhamos provas cabais ou condenações cabais de corrupção. Eu não estou aqui dizendo que não é, eu só estou dizendo que não temos evidências, provas, não temos. Então nós precisamos ser justos. Eu hoje possuo sim uma questão pessoal com a família Bolsonaro. E quem sou eu, né? Mas eu sou justa. Eu gostaria de vê-lo elegível diante do Brasil que temos. Precisamos que ele tenha essa legibilidade, mas antes disso, precisamos reparar as injustiças que aconteceram com pessoas que foram enganadas, neutralizadas por falácias e que continuam sendo, como, por exemplo, Bolsonaro 2026. A gente não tem matéria para falar disso. A gente não pode tratar essa possibilidade. Não podemos, certo? Agora, a pauta da anistia é algo que cabe aos poderosos, que cabe ao STF. Será que haverá realmente essa anistia? Será que haverá realmente essa anistia? Mesmo que passe por todos os graus necessários, será que o STF vai permitir? Esse é algo que a gente não tem como discutir. Né? Assim, Timóteo, eu fico pensando, o Sebastião fez uma explanação digna, verdadeira, e eu espero que ele não caia na teia de cancelamento após essa explanação. Dos olhos porque verdes. Eu não duvido que ele caia nessa teia. Certo? Uma pessoa séria, digna, vai cair na teia porque não está falando o que eles desejam que sejam dito. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Quem não fala e não reza a cartilha do que é necessário que eles digam para se manter no poder, para tentar seguir uma estratégia desesperada, onde muitos estão sendo jogados ao engano, onde muitos estão sendo, sabe, corrompidos mentalmente, porque não tem possibilidade de solidez mental para raciocinar com integridade sobre os fatos, eles vão cancelando. Eu espero que o Sebastião não caia nesse cancelamento. Acho que não, né? Aliás, eu não duvido de nada de cancelarem o Sebastião Coelho. Esse é valente, viu? Mais uma vez, aplausos para ele. 9h23. É disso que eu tô falando, meus amigos. Não dá mais para confiar nessa direita aí, essa direita festinha, essa manifestinha que acontece. Tá difícil defender, cara. Tá difícil, não dá, cara. Eles só prometem, só falam. Eu falei daquele negócio, né, do cara ter ido para os Estados Unidos e poderia ter avisado a população que estava na porta dos quartéis, principalmente lá em Brasília. Saiam daí, eu não consegui vencer o sistema.
Assim que o Lula assumir o país, ele vai mandar prender. Poderia ter avisado o povo, podia ter a hombridade de avisar o povo que estava lá nos quartéis. Saiam daí antes que vocês sejam presos.